O David perguntou qual a diferença entre império e reinado, por que o Brasil império foi um império e não um reinado, por que Dom Pedro I e Dom Pedro II eram imperadores e não reis. Na prática, nenhuma. A escolha de império foi feita pelo José Bonifácio por conta da extensão territorial, desse efeito de grandiosidade simbólico. Mas na prática é uma monarquia, eles eram reis e era assim que funcionava. O Ney comentou: que vergonha, Deodoro era o melhor amigo do imperador. Governar o país é muito difícil e questão de mês Deodoro abandonou a presidência. De fato, governar o Brasil é muito difícil. E de fato, Deodoro se decepcionou muito com isso e até abandonou o mandato. E de fato, também, grande parte da Primeira República foi governado por estado de sítio. Mas assim, o Deodoro nunca foi um amigo tão próximo de Dom Pedro II, nem sequer talvez dá ser para se chamar de amigo. O pessoal exagera muito nisso. Caian de comentou: fala Luiz, fala cara, tudo bem? É possível extrair juízo moral lendo as histórias? Acho meio difícil, ler com imparcialidade é o caminho, mas não deixo de lado a régua moral. E não é possível, não tem como você ler algo sem ter ali o seu ponto de vista, afinal, que vão enxergar os seus olhos, você vai enxergar de onde você está, você enxerga a história, você estuda a história partindo do presente, da sua vida, da sua experiência, dos seus estudos. O nível de parcialidade sempre vai existir, agora o estudo da metodologia e da historiografia é o que vai te ajudar a lidar com isso e não deixar que atrapalhe a honestidade do que você está produzindo. Eu confesso que eu não li o nick da pessoa antes de escolher essa pergunta, mas vamos lá. Por que alguém ia idolatrar alguém? Nem tem sentido. A questão é que existem várias explicações para uma admiração se tornar uma idolatria. Aí, na verdade, você vai entrar meio que no campo da psicologia. E existem questões que não são racionais. Então, grande parte das vezes, o idólatra, ele nem se percebe como tal. Às vezes, nós mesmos nos apaixonamos por determinadas pessoas ou ideias e nos cegamos para realidades ou para os defeitos. Então, assim, não pensa que isso é uma coisa difícil de acontecer, não, tá? A história da humanidade mostra que é até comum. Também tem um efeito do coletivo, o quanto a pressão e o interesse do coletivo influencia nas nossas escolhas pessoais. O Marco Antônio comentou: mas tipo, não tem uma exceção à regra de demonizar, como o rei Leopoldo? Quando eu digo demonizar, eu penso numa romantização ao contrário. Ela pensa em elementos no personagem histórico, exagera eles, cria-se uma caricatura e reage a isso. No caso do Leopoldo, do Stalin ou do Adolf, quando você coloca eles como genocidas, há uma extensa literatura que corrobora isso.